Qual é o propósito e o objetivo do desenvolvimento de software e o que isso tem a ver com microserviços? E aí galera, beleza? Esses dias eu estava vendo uma apresentação do Dan North. Para quem não conhece, o Dan North foi o inventor do Behavior Driven Development, o BDD. É parecido com o TDD, mas é aquela ideia de você ter uns testes de aceitação que são escritos mais com a linguagem de negócios e você desenvolve a partir desses testes de aceitação. Na visão do Dave Farley, por exemplo, o BDD não difere muito do TDD. Então dá uma olhada nesse vídeo que eu falei sobre o BDD e o TDD, que eu vou colocar o link aqui, ó. Mas hoje a gente não vai falar de BDD nem de TDD. Eu queria passar aqui umas ideias que o Dan North colocou na apresentação dele, vou colocar o link também para a apresentação na descrição aqui do vídeo para você dar uma olhada. Eu achei geniais as ideias que ele coloca nessa apresentação. A primeira coisa que ele falou lá, pessoal, é qual é o propósito do desenvolvimento de software. Então, se a gente pensar bem, às vezes é difícil pensar assim numa definição realmente do propósito do desenvolvimento de software. Eu achei bem legal e bem sintética a forma com que ele resumiu o propósito do desenvolvimento de software. Ele falou que é o seguinte, é gerar um impacto positivo no negócio. Então, quando a gente desenvolve software, a gente quer gerar impacto positivo para o negócio que a gente está trabalhando. Se a gente está no negócio de aluguel de carro, a gente quer que o nosso software produza um impacto positivo no negócio de aluguel de carros. Eu achei bem sintética essa forma de resumir o propósito do desenvolvimento de software. Acho legal a gente ter isso na cabeça. A segunda coisa é o seguinte, qual é o objetivo do desenvolvimento de software? Que é outra coisa, né? O propósito é uma coisa mais alto nível, mais assim, de significado mesmo. Por que a gente faz desenvolvimento de software? Mas qual que é o objetivo do desenvolvimento de software? Eu achei bem legal também, bem sintética a definição dele, que é a seguinte, o objetivo do desenvolvimento de software é minimize lead time, minimizar o lead time. O que é lead time, pessoal? É o tempo que demora para você chegar com um problema e você ter uma solução que resolve esse problema. Então esse é o lead time, que é uma métrica espetacular para a gente usar quando a gente está desenvolvendo software, que é quanto demora para a gente entregar mesmo alguma coisa que seja útil para resolver o problema que a gente está lidando. Agora, não para por aí, né, pessoal? Se a gente pensar bem, se a gente sempre minimizar por lead time, se a gente otimizar o desenvolvimento de software por lead time, vai dar pau, vai dar problema. Porque a gente vai desenvolver com pressa para entregar logo, certo? E aí ocorrem todos os problemas que a gente conhece, né? De não tomar cuidado com a arquitetura, de não fazer teste, porque tudo isso, né, de certa forma, tende a minimizar um pouco o lead time, certo? Se a gente coloca um pouco de teste, se a gente coloca princípios de desenvolvimento, princípios de projeto, se a gente coloca arquitetura bem estruturada, tudo isso de certa forma briga um pouco com minimizar o tempo de entrega, certo? Então tem um qualificativo que ele coloca, né, nesse minimize lead time, que é muito importante, que é sustainably. Então, de maneira sustentável, minimizar o lead time. Então, eu achei espetacular e bem redonda essa definição do objetivo do desenvolvimento de software, que é minimizar o lead time de maneira sustentável. Então, tudo que eu falo aqui no canal, de maneira geral, tende a atacar essa questão do sustentável, certo? Porque a gente quer entregar software rápido mesmo, mas de uma maneira sustentável. Se a gente não faz teste, a gente entrega rápido, só que isso não configura uma maneira sustentável de entregar software, certo? Porque ao passar do tempo, você realmente vai piorando o lead time, certo? Porque o seu software vai ficando cada vez mais difícil de adicionar feature, cada vez mais difícil de entregar coisas novas, porque realmente há uma tensão, né, se a gente pensar entre minimizar o lead time e de uma maneira sustentável. Então, existe um balanço, né, entre você desenvolver software de uma maneira sustentável, tentando minimizar o lead time. Então, a ideia do minimize é realmente, ó, sai da frente que eu quero entregar alguma coisa, né? Dá licença que eu quero entregar logo alguma coisa. Isso é importante, certo? A gente tem que entregar software, porque lembrando, nosso propósito é gerar impacto positivo no negócio. Porém, não pode ser de uma maneira com pressa, né? Porque realmente vai dar ruim, né? Como o Uncle Bob fala lá. The only way to go fast is to go well. Então, esse is to go well
é a parte do sustentável. Então, o sustentável, opa, não tão rápido, né? Vamos tomar cuidado aqui que a gente quer que esse software tenha sobrevida longa. Então, uma outra ideia que ele coloca lá, que eu achei espetacular também, que realmente é pano para manga para pensar, que é o seguinte: software é custo, código é uma coisa que configura um custo. E de fato, né, pessoal, o código é um custo mesmo. A gente não está aqui para produzir código, a gente está aqui para produzir impacto positivo de negócio. E às vezes, na verdade, mais código vai produzir um impacto negativo. Então, essa palavra produtividade usada no desenvolvimento de software ela é muito perigosa, porque a gente vai tender a olhar a quantidade de código que a gente produz. E como eu já falei lá no LinkedIn, dá uma olhada nesse post que eu coloquei lá, o Blaise Pascal tem uma história espetacular, né, que é aquele pensador francês, que ele escreveu uma carta lá, um pouco longa, né, e no final da carta ele falou isso: eu queria ter escrito uma carta menor, mas eu não tive tempo. Porque de fato, né, para você escrever uma coisa mais simplificada, mais enxuta, mais direta, às vezes demanda mais tempo do que escrever uma coisa mais longa. Isso também no software. Às vezes fazer uma coisa complexa demora menos tempo do que uma coisa simples, do que uma coisa enxuta. Então, às vezes demanda muita refatoração. Então uma coisa que o Dan North fala muito lá é a gente não ter medo de matar código. Se a gente tem muito código lá que não serve para nada, que realmente está uma bagunça, a gente tem que ir matando. Ele fala o seguinte: tem 3 tipos de código que tem nos nossos sistemas. Um é o código que a gente conhece, né? Eu que desenvolvi aqui junto com provavelmente uma outra pessoa aqui, a gente conhece esse código é novo. Depois tem o código que todo mundo conhece, por exemplo, o código de bibliotecas que todo mundo utiliza, esse é código conhecido por todos, né? Código da API, da linguagem que a gente utiliza. E depois tem o código do meio lá, que é o código que ninguém entende, certo? Tem muito desse tipo de código dentro dos nossos sistemas. E o nosso trabalho, então, segundo o Dan North, é matar esse código do meio, que é o código que ninguém entende. Então, nosso trabalho é estabilizar, certo? O código desconhecido. Aí ele fala sobre 2 padrões que eu achei espetaculares aqui, para a gente pensar na hora que a gente está desenvolvendo software. O primeiro é o seguinte, é que a gente tenha uma meia-vida curta no desenvolvimento de software. O que é isso, pessoal? Metade do código do sistema que a gente trabalha, de maneira geral, ela vai ficar estável, né? Ela não vai mudar muito. E aquele código é um código bom que está lá no nosso sistema. A outra metade é a metade que sempre você tem que estar mudando, tem que ir refatorando. Para quê? Para que você torne aquela parte do código estável, certo? A gente está sempre estabilizando essa metade do sistema que a gente não entende direito. A gente está matando o código ou estabilizando aquele código. Então, de certa forma, esse código mais difícil que a gente tem dentro do sistema, a gente está sempre trabalhando para que seja fácil matar esse código, realmente trocar esse código de maneira que daqui uma semana, né, isso é uma coisa desejável, que dentro de pouco tempo eu vá mexer no sistema e está tudo bem diferente nessa parte, nessa metade do sistema que quase ninguém entende, né? Porque essa coisa vai realmente melhorando e a gente vai realmente matando o código que não serve para nada, que ninguém entende. Então, para isso, ajuda você ter componentes bem discretos, né? Componentes discretizados, componentes bem coesos. Você tem que definir, né, aquele bounded context dentro dos nossos componentes, né, que são realmente o contexto em que esse componente vai trabalhar, que é um conceito lá do DDD, né, o Bounded Context. A gente tem que definir o propósito de cada um dos componentes, né, por que esse código está aqui. A gente tem que sempre saber, quando olha para um determinado componente, a gente olha para um trecho de código, a gente tem que saber por que aquele código está ali. Senão é aquele código que ninguém entende e que a gente está tentando matar ou estabilizar. E depois é bom que a gente defina, né, a responsabilidade de cada componente. Então esse é o primeiro padrão, né, Short Half-Life Cycle. Então, metade do sistema tem que ter uma vida curta, no sentido de que a gente está sempre melhorando essa metade do sistema, que é aquela metade, que é aquele código que ninguém entende. O segundo padrão que ele fala é fits in my head, né, que caiba na minha cabeça. Então, cada componente do sistema tem que tratar de alguma coisa que caiba na minha cabeça. Então, se o negócio é gigante, é grande, é complicado de entender, a gente tem que melhorar. Então, eu achei bem engraçado, né, que ele falou a história de um amigo dele, que é James alguma coisa, e ele foi perguntar para esse amigo, né, o que quer dizer esse negócio de fits in my head, né, que cabe na minha cabeça. Aí parece que o sujeito tem uma cabeça grande, né, então ele falava assim, ó, minha cabeça, então o código tem que caber na minha cabeça, né, então se for maior do que isso aqui, né, o código eu não consigo entender, então não cabe na minha cabeça. Então uma métrica, né, que eles usam lá é a cabeça do James, né, que é o tamanho da cabeça dele. Então o código não pode ser maior que aquilo, senão a gente não consegue entender. Então fits in my head é uma ideia para a gente ter na cabeça também, um padrão.
né, que o componente, aquele trecho de código, isso em várias granularidades, né? Se a gente pensa no sistema como um todo, né, a gente tem subsistemas que a gente entende. Então, lembrando daquele vídeo que eu falei aqui, daqueles diagramas do Simon Brown, né, que é como se você desse zoom out, né? Então, você tem um zoom out completo que você só vê os subsistemas, depois você tem um zoom in que você vê os componentes conversando e essa arquitetura do sistema. Então, em cada um desses níveis tem que caber na minha cabeça para eu conseguir entender o que está rolando no sistema. Então, tudo isso leva a gente a ter uma ideia de arquiteturas com componentes que a gente consegue trocar de maneira fácil. Ele chamou de Replaceable Component Architecture, então uma arquitetura com componentes trocáveis. Então esse é um objetivo para a gente ter na hora que a gente desenvolve o sistema, é ter arquiteturas nas quais a gente consegue trocar os componentes. Então isso tem tudo a ver com a arquitetura limpa, a arquitetura hexagonal. A gente realmente desenvolve os componentes de uma maneira desacoplada, de maneira que a gente consiga trocar. Então isso tem a ver também com a arquitetura em plugins, né, que o Uncle Bob também fala lá. Então você tem um core do sistema que não muda, você tem vários plugins que você pode trocar. Então estou utilizando um banco de dados X, eu vou lá e troco por um Y. Então essa arquitetura de plugin é uma coisa que a gente também deseja nos nossos sistemas. Então cada componente do nosso sistema é como se fosse um mini computador que troca mensagens. Então quem que falou sobre isso, né? Que os nossos programas têm que ter esses mini computadores que trocam mensagens. Então se a gente olhar lá nos primórdios da programação orientada a objetos, o Alan Kay, que foi lá um dos desenvolvedores da ideia da programação orientada a objetos, ele falava isso, né? Que os sistemas têm que ser formados de mini computadores que trocam mensagem. Então o foco da programação orientada a objetos original era a troca de mensagens, não o objeto em si, né, como uma entidade. De fato, a gente vai ter as entidades lá na nossa camada de entidades, mas a gente tem vários outros tipos de objeto que são como se fossem mini computadores que trocam mensagem. Então, naquela época, né, a gente não tinha ainda essa ideia de mini computadores que trocam mensagem. Então, o componente ele fica dentro, certo, de um nó do sistema e tem uma camada, né, que ele chamou lá de hard shell. O Dan North chamou de hard shell, né, como se fosse a interface dessa camada. O componente ele tem que ser trocável, né? A gente tem que poder tirar esse componente e colocar outro no lugar. Então, que tipo de tecnologia que a gente está trabalhando hoje na qual isso acontece? Exatamente nos microserviços, né, pessoal? De maneira geral, né, eu trouxe aqui no canal alguns aspectos negativos, né, do desenvolvimento utilizando microserviços. Então, é muito perigoso você, por exemplo, começar com um sistema pequeno já pensando em microserviços. Pode dar pau, né? Pode dar problema. Porque, de fato, quando você trabalha com microserviços, você tem um sistema distribuído. Então isso eu não tirei da minha cabeça, né? Eu vi muitas vezes o próprio Martin Fowler falando isso e o Sam Newman, né, que é um dos grandes nomes aí de microserviços, ele fala isso, que a opção default dos sistemas não deveria ser microserviço. Agora, o sistema está crescendo, a gente tem várias equipes, a gente quer escalar os componentes de maneira independente, a gente quer poder fazer o deploy, né, desses microserviços de maneira independente, então vale a pena a gente quebrar, né, em microserviços. Agora, essa ideia de você ter componentes que são trocáveis, isso funciona tanto numa arquitetura monolítica quanto numa arquitetura de microserviços. Então é uma ideia geral que a gente tem que ter na cabeça. Agora, uma coisa muito perigosa quando a gente usa microserviços, né, porque o Dan North fala isso, né? A nossa arquitetura baseada em microserviços, ela pode ser uma arquitetura de componentes trocáveis, que é aquela Replaceable Component Architecture. Ela pode ser, não necessariamente ela vai ser. Então você tem que tomar certos cuidados para que, de fato, né, os microserviços sejam realmente trocáveis. Então a gente tem que otimizar para essa característica da arquitetura, de a gente poder trocar os componentes. Então pensa nisso, quando você está desenvolvendo, utilizando microserviços, você tem que otimizar essa característica, da gente poder trocar os microserviços. Então esse microserviço aqui, eu quero implementar ele de uma melhor forma, então eu quero poder trocar esse microserviço. Como que eu faço, né? Então eu tenho que ter essa interface bem definida e todas as outras características que a gente conversou, que a gente mencionou antes. Então a ideia principal não é a questão do tamanho. Então, essa ideia de microserviço, às vezes dá a ideia do serviço ser muito pequeno. Então, isso é muito perigoso, né? Então, a gente, hoje em dia tem isso, né? Aqueles sistemas que você tem uma funcionalidade mínima lá, que é, por exemplo, ele deu um exemplo lá, o Dan North, de você colocar espaços numa string, então tem biblioteca JavaScript para a gente fazer isso. Então, não, a gente tem que implementar esse negócio. Se é uma funcionalidade que a gente consegue implementar,
tem que implementar. E aí tomar cuidado, né, para os seus microserviços não ser tão micro assim. A ideia é o quê? É você ter algo que seja trocável e algo que seja consistente. E com isso, né, a gente vai ter a capacidade de matar código, né? Então o Dan North termina a palestra com isso, né? A gente tem que ter essa capacidade de não ter medo de matar código, de realmente estabilizar as partes dos sistemas que são aquele código que eu falei para vocês que ninguém entende. Então era isso. Eu confesso que eu não trabalhei ainda com microserviços, tá na minha lista de coisas para estudar. Todas essas ideias de arquitetura que eu passo aqui no canal, elas são aplicáveis para microserviços também. Vocês podem perceber que as características que o Dan North utilizou para chegar na ideia de microserviços, todas elas são compatíveis, por exemplo, com a Clean Architecture ou com a arquitetura hexagonal. E de fato, né, à medida em que eu for estudando esses assuntos, eu também vou trazendo aqui no canal. Então era isso, pensa nisso. O nosso objetivo é ter arquiteturas com componentes que sejam trocáveis, facilmente trocáveis. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.